Hare Krishna, então muito bom dia a todos. Vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Vai tocar o Cáturas, não? Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjanam Yashodanandana Braja Jana Ranjanam Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Então vamos ver o que é que o Bhagavatam tem para nos dizer hoje. Canto 10, capítulo 21. As golpes glorificam a flauta de Krishna. Hoje vamos ler o verso número 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Ga Gopakai Anuvanam Nayato Udara Venum Swanai Kala Padais Tanubrishu Sakyaha Aspam Danam Gatimatam Pulakastarunam Niryoga Pashakrita Lokshanayo Vichitram. Então vamos para a tradução de cada palavra. Garra as vacas, Gopaka e ri com os vaqueirinhos, Anuvanam, a cada floresta, Nayatoho, conduzindo, Udaraha, muito liberais, Venu Shwanaihi,
pelas vibrações da flauta do Senhor. Kala Padai, tendo doces tons. Tano Brichu, entre as entidades vivas. Sakyaha, ó amigas, Aspandanam, a falta de movimento. Gati Matam, daquelas entidades vivas que podem mover-se. Pulakaha, o júbilo estático. Tarunam, das árvores que de outro modo não se movem. Niryoga Pasha, as cordas para amarrar as patas traseiras das vacas. Krita Lakshanayoho, daqueles dois, Krishna e Balarama, que, caracterizados por Vichitram admirável. Então, tradução, significado, foram dados pelos queridos discípulos de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Minhas queridas amigas, ao passarem pela floresta com seus amigos vaqueirinhos, conduzindo as vacas, Krishna e Balarama levam cordas para amarrar-lhes as patas traseiras na hora da ordenha. Quando o Senhor Krishna toca sua flauta, a doce música faz com que as entidades vivas móveis fiquem num estado de estupor e que as árvores inertes tremam de êxtase. Essas coisas são, sem dúvida, muito admiráveis. Então vamos para o significado. Krishna e Balarama algumas vezes usavam suas cordas de vaqueiro na cabeça, outras vezes nos ombros, e dessa maneira andavam com os belos enfeites dos equipamentos completos dos vaqueirinhos. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que as cordas de Krishna e Balarama são feitas de tecido amarelo e têm feixes de pérolas nas suas pontas. Às vezes eles usam essas cordas em volta dos turbantes e dessa maneira as cordas se transformam em belos adornos. Interessante. Agyanat Mirandasya Yanam Jnana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadabhahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Panchakalpataru Vishya Kripasindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Esse aqui é um verso assim, típico de Vrindavana, né? Krishna com Balarama, cuidando das vaquinhas e passeando pela floresta, pelas florestas de Vrindavana. Então isso é assim uma descrição muito corriqueira de Vrindavana, e Krishna tocando sua flauta. São como ícones, né? Como símbolos que nos remete a Vrindavana, a gente poder lembrar de Vrindavana. Eu falei outro dia sobre os estimulantes. Rupa Goswami fala que depois que a gente vai amadurecendo na vida espiritual,
vai chegando a estágios mais elevados, se desenvolve, né, essa que ele chama de Sthai Bhava. A Bhava são sentimentos, né, Sthai vem de nista, de estável, né, de estabilidade. Quando nossos sentimentos por Krishna, nossa relação com Krishna, ela se estabelece de uma forma estável dentro de um relacionamento. Então, Sthai Bhava de pai, de mãe, Sthai Bhava de golpe, de amante, né, de amigo. E a partir desses sentimentos estáticos, originais, né, então o devoto vai buscando os estímulos relativos a essa relação, para que esses estímulos contribuam para que o devoto fique cada vez mais absorto na sua relação com Krishna, né? A gente precisa desses estímulos para poder enriquecer, né, nossa relação com Krishna. Então, como eu falei outro dia, para cada tipo de relação tem os estímulos. Então, por exemplo, a flauta de Krishna é um estímulo muito importante para as gopis. Porque quando Krishna toca a sua flauta, a flauta de Krishna transmite uma mensagem, né? Então, quando Krishna toca a flauta, ele chama, inclusive pelo próprio som da flauta, ele chama Radharani, chama pelo nome de Radharani. A flauta produz, né, um som que transmite, né, o chamamento dela, né? É como se a flauta a flauta transmite uma mensagem. E quando as gopis ouvem a flauta de Krishna, então elas entendem que Krishna está chamando-as. E todas elas ficam muito agitadas quando ouvem a flauta de Krishna. E tem muitos passatempos que descrevem esse momento, né? Então, imaginem que para uma gopi, a flauta de Krishna é muitíssimo importante, né? Enriquece a vida delas. E uma pessoa que está praticando yoga, Bhakti Yoga, dentro da sua natureza original, a flauta de Krishna é um grande estimulante. Assim como muitos momentos, assim como também nesse mundo material, tem coisas que estimulam a lembrança. Ou, por exemplo, se a gente tem um super-herói, né? Qual é o seu super-herói? Nem Prabhupada, né? Sim. Então, mas algum tempo atrás a gente tinha nossos ídolos, né? E aí a gente tem os estimulantes que fazem a gente lembrar os ídolos. O pessoal enche o quarto, né, com fotografias e um monte de coisas, músicas, né? Se a pessoa era um cantor, então as músicas, os shows, né? A roupa que usa, tudo é uma forma de estimular, né, nossa relação com o nosso herói. Né? Se é um poeta, né? Então as poesias que a pessoa compõe, o lugar onde essa pessoa viveu, né? Isso geralmente se torna um museu, né? E as coisas que a pessoa usava, a caneta, né? A mesa, assim como o Prabhupada, né? Tem os objetos pessoais de Prabhupada. Quando a gente vai na Índia, aí tem lá
o quartinho onde o Prabhupada ficava no Radha Damodara, né? E de lá você vê o Samadhi de Rupa Goswami. O Prabhupada ficava ali e ficava orando a Rupa Goswami, né, para lhe dar força, inspiração e tudo para traduzir o Bhagavatam, para levar o movimento de Sankirtan. E tudo muito simples, tudo assim, muito... Então, quando você vai lá, isso é um estimulante para você lembrar de Prabhupada, lembrar das coisas de Prabhupada, da vida de Prabhupada. Então, da mesma forma, quando uma pessoa ingressa, pela misericórdia de Krishna, dentro de sua lila com Krishna original, que se chama Staya Bhava, estágio de Bhava, então o devoto começa a ouvir os passatempos que estão ligados à sua relação com Krishna, né? E começa também a se envolver em atividades práticas que têm relação com a sua identidade original. Então tudo isso vai incrementando nossa yoga, né? Entendem porque no estágio mais avançado de Bhakti Yoga, né, o devoto ele tem que ter desenvolvido, né, essa absorção no seu sadhana, que é o estágio de Nishta. Essa absorção não é uma coisa de um minutinho, de vez em quando. Essa absorção no sadhana é a absorção na sua própria prática espiritual. Então, eu sei que eu tenho falado às vezes sobre isso de uma forma assim, um pouco enfática e tudo, e às vezes isso pode chocar um pouco com a vida cotidiana de muitas pessoas, né, que trabalham, que não têm muito tempo e tudo mais. Porém, é como quando a gente prioriza algumas coisas da nossa vida. Por exemplo, alguém quer fazer um concurso muito difícil, né? E aí ele vê que para passar ele vai precisar estudar muito e que não tem tempo. Então ele começa a deixar de ir para a festinha, começa a deixar de fazer várias coisas para poder ter tempo de estudar. Então, para alcançar qualquer coisa difícil nesse mundo material, a gente tem que priorizar certas coisas, deixar outras coisas de lado e se absorver, né, no seu projeto, no que é favorável para o seu projeto, né. Da mesma forma, na vida espiritual é assim, né? A gente tem que estabelecer prioridades para a gente conseguir tempo para praticar apropriadamente, né, o processo de Bhakti Yoga. E nesse processo a gente tem muitos estágios. E o primeiro estágio, que é muito importante, né, não o primeiro estágio, mas a primeira fase, vamos dizer assim, é Anartha Nivriti. Resumidamente, né, porque quando a gente fala de primeiro de Shraddha, depois a gente fala de Sadhusanga, Bhajana Kriya, todos esses primeiros passos, eles vão nos levar à purificação da nossa existência, né? A gente entra em contato, depois começa a se associar com os devotos e começa a praticar, e a primeira coisa que a gente aprende, tem que purificar a nossa vida. Se não purifica, não avança. Por quê? Porque os nossos anartas, na forma, né, por exemplo, da ira, da cobiça, da luxúria, e todas essas coisas nos distraem, né, e nos ocupam no mundo material. Então a gente não consegue meditar, a gente não consegue se aprofundar, por mais que a gente queira,
Isso a gente experimenta na nossa vida, na hora da meditação, da japa, às vezes na hora do estudo, dos serviços, tem muitas coisas. Isso vai depender da condição de cada um, da condição em que cada um se encontra. Tem pessoas que se envolveram muito com o mundo material, de forma que, pelo menos nessa vida, né, os seus samskaras, né, todas as suas memórias podem perturbá-la muito na sua vida. E ele pode encontrar muitos desafios. Já outras pessoas, devido à sua vida não ter sido tão intensa materialmente falando, não vai ter muito motivo para se perturbar. Por quê? Porque a mente ela não foi muito assim, abarrotada de experiências materiais. Cada um tem sua situação, né? Mas a gente tem que entender que é como se tivesse duas etapas. A primeira etapa é essa etapa de purificação, de libertar de todos esses anartas, para que a gente possa, então, de ter essa estabilidade, de poder praticar Bhakti Yoga com muita estabilidade, todo dia, né? De uma maneira intensa, Bhakti Tivrenda Bhakti Yogena, né? Uma Bhakti com muita intensidade, concentração, meditação. Né? Para a gente conseguir fazer isso, tem que se libertar dos anartas. Por isso que é tão importante a gente observar nossos anartas, identificar nossos anartas e começar a cuidar de cada um deles com determinação, para que a gente possa, então, chegar nessa fase de estabilidade na nossa vida, porque a partir daí se torna muito mais rápido. A prática se torna muito mais poderosa, né? Porque a gente não tem distração. Né? É como se eu quero escrever ou quero estudar alguma coisa, e se tem um barulho de som, pessoas conversando, televisão ligada, é muito difícil estudar assim. Né? Mas quando você está num ambiente apropriado, uma biblioteca, um lugar tranquilo, né? Apropriado para estudar, então você estuda, né? E você consegue aprender com muito mais rapidez. Da mesma forma, se a nossa mente é tipo uma casa cheia de gente com televisão ligada, com som e as pessoas falando, uma mente assim cheia de tantos estímulos, é muito difícil a gente se concentrar. Não consegue. Né? Mas se a gente está num lugar tranquilo, boa associação, um lugar apropriado, né, para meditar, aí a gente medita. Né? E se compara a uma mente tranquila, uma mente pacífica. Isso é uma conquista. Ontem a gente estava falando perguntaram, né, Prabhupada falava da consciência de Cristo como uma ciência. Mas isso é uma ciência. Não dá para meditar sem paz mental. E a paz é perturbada pelos anartas. Então, mesmo nesse mundo material, se a gente quer paz, a gente tem que se libertar dos anartas também. A gente quer se libertar dos anartas para poder meditar em Krishna sem desvios, sem interrupção. É por isso que a gente quer se purificar. Não é simplesmente para curtir um mundo melhor. Porque tem muita gente que faz yoga e tudo simplesmente para desfrutar mais do mundo. Não. A gente tem um objetivo muito claro. A gente quer se absorver no serviço a Krishna. Seja com o corpo, seja com a mente, seja com as palavras. Né? Toda essa estrutura está direcionada para o prazer de Krishna. É isso que a gente quer. Né? Então,
quando a gente vai se libertando dos anatas, a gente vai obtendo essa condição, né, de paz mental, e dessa forma a gente pode então se absorver em nossas práticas espirituais. A nossa meditação se aprofunda, né? E a gente também, durante o dia, a gente também consegue se manter absorto, né? Porque os anatas não ficam estimulando, né, os nossos sentidos, nossos desejos e assim por diante. Então a gente pode meditar em Krishna, a gente pode servir a Krishna, né, com estabilidade. Então, devido a isso, aí o resultado ele vem muito, muito rápido, porque não fica, né, dividido, nossa mente não fica dividida. Então, o devoto precisa compreender, né, como funciona, porque é uma ciência. Então, por outro lado, quanto mais a gente contempla o mundo material, quanto mais a gente se envolve com o mundo material, né, mesmo que, vamos dizer, que isso seja, né, inevitável, né, devido aos nossos compromissos materiais, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender, né, que essa condição vai dificultar a nossa vida. Por isso que a gente tem falado de simplificar a vida, né? Porque você pode ter todos os argumentos, mas isso não vai, porque você tem justificativas para o seu envolvimento material, isso não significa que você, porque você tem justificativas, você não vai ser afetado. A questão de uma pessoa se afetar ou não depende da sua maturidade espiritual. Então você pode estar no mundo material e não estar afetado materialmente, porque você consegue interpretar o mundo, ver o mundo de uma forma que ele não cria mais ilusão na sua vida. Mas se a gente não tem essa condição, estar no mundo significa estar, muito provavelmente, né, criando mais ilusões, né? Estamos enriquecendo o nosso ego falso com mais ideias equivocadas, né? A gente está trazendo samskaras materiais, apegos materiais, e assim por diante, né? A gente só se torna imune à influência do mundo material quando nossa buddhi, nossa inteligência está muito desperta. A sua está legal? Consegue discriminar assim tudo? Então não pode ir para o mundo material de jeito nenhum. Só quando tiver. É isso para um. Se não, vai só. Estou brincando. Coitada da Bhakti. Estou sendo muito duro com ela. Não é Bhakti. Mas é cuidado. Eu poderia também ser assim completamente desleixado, né? Faz o que você quiser. Você preferia assim, um papai assim? Não. Então, pronto. Então, a gente tem que estar preparado para as coisas, mesmo para o mundo material, né? A gente tem que estar preparado para esse mundo, porque senão é só sofrimento. No começo tem um prazerzinho, né? Uma novidade, alguma coisa, mas depois, como o Krishna fala, o prazer no modo da paixão. Depois vem os problemas, sofrimento. Então aqui, como eu falei para vocês no início, aqui a gente tem Krishna, né, tocando sua flautinha, as vaquinhas, Vrindavana. E um detalhe interessante que eu nunca tinha ouvido é sobre a corda, né, que Krishna usa para amarrar. Vocês já viram, né, quando vai ordenhar uma vaca, que eles
prendem as pernas. Já viu? É uma corda bem esfarrapada, né? Mas com Krishna é uma corda especial, amarela. Nas pontas tem o quê? Pérolas. Vocês não prestaram atenção aos detalhes. Tem que prestar atenção nos detalhes. Tudo isso é estimulante, né? Então, para os meninos, para os vaqueirinhos, ou quem está, por exemplo, nessa condição de relação com um amigo de Krishna, então essa corda é um grande estimulante para lembrar de Krishna, para lembrar, né, como Krishna usa. E como é que Krishna usa essa corda? Coloca na cabeça. Faz tipo aquela faixa, né, faixa aqui na cabeça, depois coloca também aqui no ombro. Deve ser muito, muito, muito bela, né? Essa corda que Krishna usa para. São dois, é o bezerro e a peia, chama peia. Peia. E o bezerro chama relador. É por isso que aqui no Nordeste fala, vou dar uma peia em você, né? Peia, já ouviu falar disso? Não? Não, a peia é pegar a corda e dar uma surra, né? Eu acho que vem daí, né? O pessoal pegava a peia e dava uma peia no menino. O que amarra chama cabeça. Então é isso. E aqui a gente vê, né, todos esses ingredientes para a gente lembrar, e assim os passatempos de Krishna. Por isso que é tão importante a associação com bons devotos que querem autorrealização. Eles vão falar de Krishna. E aí a gente vai ficar lembrando de Krishna. Quem gosta do mundo material vai falar de quê? O mundo material. E a gente vai ouvir sobre o mundo material. Mas se a gente quer Krishna, aí a gente vai associar com quem vai falar de Krishna, da flauta de Krishna. Né? E aí já vem na cabeça a flauta de Krishna. Né? Aí a gente começa a meditar Krishna. Não é fácil? É muito fácil. Então a gente medita nas roupas, tá? Você que está costurando, pode meditar na roupa, é um estímulo, né? Um estimulante para lembrar como Krishna vai usar essa, Krishna gosta dessa roupa. Qual seria a cor que Krishna mais gosta? Né? Qual é a roupa que ele mais gosta, que ele mais usa? E Radharani também. Imagine cuidar das joias de Radharani. Vocês que estão em corpos femininos, têm apego às joias de vocês, não tem? Aos brincos, aquele brinco favorito. Tem ou não tem? Tem? Tem, porque se você perder, acabou, né? Não tem outro? Não estou falando dessa condição. Estou falando de outras coisas. Mas já tem o broche, tem não sei o quê. Né? Cada um tem as suas coisas. Né? Não tem não, Martideiro? Tenho, mas eu esqueço de usar. Você esquece de usar, está muito desapegado. Mas, em geral, é assim. Agora imagine, tem um passatempo, né, naquele livro de Radharani, que Radharani estava brincando com Krishna à noite e perdeu uma joia, essa joinha aqui. Né? Teve duas, né? Teve uma que Tem. perdeu a tornozela, a tornozeleira, e outra que perdeu a nariz. Exatamente. E aí quando o devoto, eu não me lembro mais quem é, entra em meditação, quando ele chega lá em Vrindavana, está todo mundo agitado procurando essa joiazinha que Radharani perdeu. Todo mundo procurando. Então imagine, né, a relação das joias com Radharani. Então a gente... você não queria cuidar das joias de Radharani? Quando ela chega em casa, tem que... tirar, né, as joias, aí você vem com uma bandeja e as outras golpes tirando as joinhas e guardando. Imagine! Vai ficar nesse mundo material fazendo o quê?
ou então com Krishna, né? Então, assim, parece uma coisa tão boba, né? Mas a gente, quando era pequeno, brincava de boneca, brincava de carrinho, e isso fazia tanto sentido para a gente. E ficava ali entretido, né? Tanto tempo, viajando. Né, Prabhu? Brincou muito de carrinho? Bastante, né? A gente tinha aqueles carrinhos, tinha um caminhãozinho, ganhava um caminhão e colocava bagagem e saía andando na calçada, brincando com os outros meninos. Né? Assim, completamente, feliz. E as meninas brincando de cozinhar com a panelinha. Vamos fazer um mingau, não sei o quê. Dá um mingau para a menina que levava a boneca e dava um mingau. Não é assim? Feliz da vida. Aí depois a vida vem e tira tudo isso, né? Toda essa imaginação. E a gente começa a enfrentar, né? As dores da luxúria, da cobiça, da inveja, a nossa doença. Dói o coração. Né? Agora a gente tem que voltar mais ou menos ao tempo de criança. De brincar com todas essas coisas, mas de uma forma agora amadurecida, né? De uma forma pura, consciente. Então é assim que a gente vai entrando no mundo espiritual. E apesar de ser uma coisa, vamos dizer, produto da imaginação, que a gente está imaginando, mas Prabhupada diz muito claramente que isso é real. Não é imaginação, é real. Krishna entra e a gente começa, né, porque os samskaras, né, assim, toda essa experiência, mesmo dentro da nossa cabeça, ela cria também impressões, vai enriquecendo, complexificando cada vez mais. A nossa imaginação, ela fica cada vez mais rica, mais clara, mais nítida, como num sonho. E você vive tudo isso. E assim você se apega a Krishna, você começa a amar essa pessoa, porque você está vivendo com ela, mesmo que seja na imaginação. Isso é Bhakti Yoga. Tá bem? Então, vocês têm alguma pergunta? Tem dois aqui. Duas perguntas. Uma é da Sundarangi. Ela diz: Jai Maharaj, Radha aí no altar está segurando uma flauta. É também um passatempo? Ela está aprendendo a tocar a flauta com Krishna? Tem que perguntar para o Jari por que ela colocou a mão. Qual é a... É claro, acho que às vezes não, as golpes elas escondem, né, a flauta de Krishna. Tem um passatempo muito bonito. Né? Quando às vezes Krishna se distrai, a flauta cai no chão, né, por algum motivo. Aí elas aproveitam, porque Krishna não larga essa flauta para nada. É a única propriedade de Krishna, a única coisa que Krishna tem é a flauta. Ele mesmo fala. Ontem eu estava lendo o passatempo, né? Krishna jogando dados com Radharani, né? Joga dados, né? E aí eles apostam, fazem uma aposta. Krishna aposta a flauta dele, essa é a única coisa que ele tem para apostar, e Radharani coloca um colar que ela tem, que não sei o nome. Quem ganhar, leva tudo, né? E aí Krishna se prepara para jogar os dados, e Radharani começa a fazer charminho na frente de Krishna. E aí Krishna não consegue se concentrar de jeito nenhum. Aí Krishna começa a reclamar: Lalita, veja, eu não consigo me concentrar porque Radharani fica olhando para mim de um jeito e tal. Então assim, aí Krishna termina perdendo, né? Porque ele não consegue se concentrar. Então tem várias situações em que às vezes elas escondem a flauta de Krishna, né? Porque a flauta, ela tem assim esse poder, né, de acabar com os votos de castidade das meninas. Elas não conseguem manter
seus votos de castidade, porque quando elas ouvem a flauta de Krishna, não tem jeito. Então, pode ser algum passatempo assim, Radharani está se escondendo a flauta de Krishna. E Krishna também tem muitas flautas, né? Pode ser que Krishna esteja com uma, ela esteja segurando uma outra. É uma opção, né? Hã? É uma opção, de repente ele Pode tocar, ele está auxiliando Krishna lá na sua lila. Tá bem? Tem outra de Krishna, Mataji Krishna Vijaya. Reverências Maharaj Yamunacharya. Ouvi uma aula onde o Prabhu comentou que Radharani também é Deus. Deus não tem o aspecto só masculino? O Senhor pode esclarecer? Ela Chaitanya Charitamrita se descreve que Radharani o verso diz que é uma alma com duas formas, né? É uma mesma pessoa que é Krishna, só que parte de Krishna, às vezes fala, uma parte de Krishna se expande e gera Radharani. É uma forma de explicar, né? Que Radharani é a energia de prazer de Krishna, ela é a personificação da energia de prazer de Krishna. Então Krishna e a energia de Krishna é a mesma coisa, né? Então é como que em dado momento Krishna se expandiu e assumiu duas formas, né? A forma de Krishna e a forma de Radharani. Então aí ele desfruta dele mesmo na forma de Radharani. Por isso que Krishna é autossatisfeito, porque ele não precisa buscar prazer fora. Ele mesmo tem toda a condição de oferecer prazer para ele mesmo. E Radharani é uma energia de Krishna, uma propriedade de Krishna, um aspecto do próprio Krishna que dá prazer a ele. Então, por isso que a gente fala, né, que a única pessoa que realmente pode dar prazer a Krishna é Radharani. Krishna aceita nossas coisas e tudo tal, mas é tipo assim, é muito pouquinho, né? Quem dá realmente prazer, porque quem é mais belo do que ela? Quem tem mais qualificação do que ela? E Krishna é infinito, Krishna é infinito. Então, e nós somos muito limitados, né? Mas quando a gente se associa a ela, aí a gente participa do serviço dela, a Krishna. Por isso que o devoto sempre busca, né, servir a Radharani. Prabhupada fala isso. Se você vai oferecer uma flor para Krishna, em vez de você oferecer diretamente para ele, dê para Radharani oferecer a Krishna. Então sempre o devoto está se aproximando de Radharani e pedindo para ela oferecer nosso serviço para Krishna. A gente bota uma cestinha lá, nas mãos dela, cheia de flores. É Prabhupada fala assim. Tá bem? Então ele é Deus porque ele é Krishna. Krishna numa outra forma. Tá bem? Vamos parar por aqui então. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.